Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual deveria ser a prioridade da União Europeia para sair da crise? As alternativas foram se tornar um só país através de um sistema federativo, controlar mais estritamente a entrada de imigrantes, excluir países que tenham suas finanças quebradas, unificar as dívidas e os orçamentos dos países e equilibrar as finanças com o corte de gastos estatais. Bom, quanto aos nossos internautas, né, em termos das respostas, né, quanto a essas alternativas, a gente vê que a maioria, mas a leve maioria, né, mas a maioria apontou as alternativas mais, digamos, integracionistas, né, que são a de unificar as dívidas e os orçamentos dos países ou tornar-se um só país através de um sistema federativo. Mas também teve um apoio considerável à alternativa, por exemplo, de equilibrar as finanças com o corte de gastos estatais, que não exclui as alternativas mais integracionistas, mas em termos de prioridade, né? Digamos, e as outras alternativas, né, que é excluir países que têm suas finanças quebradas e a questão da imigração, tiveram bem menos votação. Bom, quanto à pergunta de fato, né, que é qual deveria ser a prioridade, a gente tem que analisar cada uma das alternativas, porque não necessariamente uma só dessas alternativas seria implementada. Na verdade, muitas podem ser implementadas, mas como a pergunta foi a prioridade, tem que analisar uma por uma, né? Então tá. Tornar-se um só país através de um sistema federativo. A longo prazo, devido à conjuntura mundial de longo prazo, de fato, ou seja, a ascensão da China, da Índia, da América Latina, a Europa vai acabar se unificando. Existem forças muito fortes globais, né, que compelem a Europa a se unificar. Então, a questão é quando, de fato, a Europa vai estabelecer esse sistema federativo. Para a crise atual, não é realista politicamente apostar na criação do sistema federativo agora. Politicamente é muito difícil, até porque a grande maioria dos países, não a grande maioria, mas muitos países dos principais da Europa têm governos de direita que têm mais resistência a uma unificação em sistema federativo. Então, para a crise atual, não é tão realista, apesar de que a longo prazo provavelmente ocorra. Controlar mais estritamente a entrada de imigrantes. A entrada de imigrantes já é bastante controlada na Europa, né? Diversos países têm controles bastante estritos e, claro que seria possível controlar mais estritamente, com certeza. Mas a verdade é que essa restrição, a imigração já vem acontecendo e não vem resolvendo a crise, ajudando realmente ou pode até ajudar em alguma coisa, mas não parece que teria que ser uma prioridade para a Europa sair da crise. Com certeza não é suficiente simplesmente você fechar as fronteiras, até porque a Europa usa muito a mão de obra imigrante para fazer muitos trabalhos que os europeus já não querem fazer, trabalhos perigosos, né? Trabalhos pouco saudáveis, né? Talvez a construção civil, por exemplo, que tem uma grande dose de imigrantes, e outros tantos trabalhos que muitos europeus não querem fazer mais. Então é uma questão complexa e provavelmente não é uma prioridade, a prioridade para a Europa sair da crise. Excluir países que tenham suas finanças quebradas. Bom, 3 países já quebraram, né? Irlanda, Portugal e Grécia, e nenhum deles foi excluído. A Grécia, inclusive, chegou quase ao fundo do poço em termos de estar quebrado financeiramente e não foi excluído da União Europeia nem com a grande maioria de governos de direita que atualmente estão entre os grandes países da União Europeia. E então, além dos enormes custos tanto econômicos para o euro, por exemplo, a falta de confiabilidade que o euro teria se um país fosse excluído da zona do euro. Claro, é uma possibilidade, mas se nem com o que aconteceu com a Grécia o país foi excluído, também em termos políticos é praticamente
inviável, até para sair da crise econômica, não parece também a prioridade. Unificar as dívidas e os orçamentos dos países. Isso, de fato, para a crise atual, que é uma crise de dívida de alguns países, mas de alguns bastantes, mas de alguns países, acho que atacaria o ponto nevrálgico da atual crise econômica, que alguns países estão prestes a quebrar, sem falar nos que já quebraram. Se você unifica as dívidas e os orçamentos, você fortalece o euro em termos de confiabilidade para o sistema financeiro. Sem falar que, mesmo que fosse unificadas as dívidas e os orçamentos, provavelmente não seria uma unificação total, né? Os países continuariam tendo controle sobre os seus orçamentos, mas talvez não sobre a totalidade deles. Essa é uma saída que, na minha opinião, seria a maior prioridade para a Europa sair dessa crise atual. Unificar as dívidas e os orçamentos o máximo possível. E equilibrar as finanças com o corte de gastos estatais. Essa alternativa também teve um apoio considerável dos nossos internautas e, de fato, o corte de gastos estatais vem acontecendo já faz vários anos em muitos países. Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Reino Unido, Alemanha, a própria França vem cortando os seus orçamentos já há vários anos. E não só os governos de direita, os governos de esquerda também cortaram bastante, especialmente o governo da Espanha, quando era do PSOE, na Espanha, cortou muitos gastos estatais. O próprio governo do PASOK, lá na Grécia, também cortou muitos gastos estatais. Então, tanto direita como esquerda, mais a direita, mas os gastos estatais já vêm sendo cortados. Portanto, colocar como prioridade o corte de gastos estatais não vem se apresentando como uma saída para a Europa sair dessa crise econômica agora. Isso já vem sendo tentado. Então, me parece que, por exemplo, se a gente fizer um contraste com os Estados Unidos, né, lá, se um estado está com dificuldade, algum estado das dezenas dos Estados Unidos, todo mundo sabe que o governo central vai acabar cobrindo o rombo daquele estado. Eles têm problemas, mas o governo central vai acabar cobrindo. Já na Europa, isso é o problema, né? Um estado tem problema e não há essa união para garantir para o mercado, para os entes financeiros, que a dívida vai ser coberta. Bom, para a semana que vem, a nossa enquete semanal tem a seguinte pergunta: qual a consequência mais provável da eventual reeleição de Obama nos Estados Unidos? A. Um acordo com a Rússia para resolver a crise na Síria. B. Uma crise financeira dos Estados Unidos por excesso de dívida estatal. C. O aumento de impostos para os mais ricos nos Estados Unidos. Ou D. A reforma do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a crise da Síria pode até dar uma resolvida, os rebeldes podem tomar o poder, mas será que a Rússia vai aceitar uma eventual tomada do poder? Ou seja, o Obama vai ter que lidar com a Rússia, seja lá o que acontecer na Síria nos próximos meses. Uma crise financeira nos Estados Unidos é o que os republicanos acusam o Obama de gastar demais e que isso vai levar a uma crise. Enfim, C, o aumento de impostos para os ricos é uma proposta, inclusive, do Obama. Será que ele vai conseguir implementar isso nos Estados Unidos? E D, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Será que o Obama realmente quer fazer essa reforma e vai ter tempo em 4 anos de segundo mandato? Bom, lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima.